Oi! Começando mais um vlogzinho neste canal. No vídeo de hoje, a proposta é tentar encontrar livros 5 estrelas, mais uma vez. Dessa vez, como que eu vou fazer? Basicamente, eu peguei alguns livros que eu acho que vão ser 5 estrelas, baseados em o que eu já li do autor que eu gostei, ou baseado no meu gosto atual, daquilo que eu tô afim de ler, de livros que eu bato a cara, eu sinto que pode ser um 5 estrelas, e aquele famoso 5-star prediction, que faz bastante, né? Que é previsão de livros 5 estrelas. Quais livros da minha estante eu prevejo que eu posso gostar muito? Então, eu separei alguns títulos aqui pra esse vídeo. Eu não vou ler todos, obviamente, mas eu quero compartilhar com vocês alguns que eu acho que pode ser, e daí eu vou escolher uns 4 ou 5 títulos dessa lista pra ir lendo ao longo desse vídeo, desse vlog, e compartilhando minha opinião com vocês, tá bom? Bom, vamos fazer meio rápido essa lista, não vou ficar me alongando, tá? Falando sinopse de cada um, vou mostrar e vou dizer por que eu acho que ele vai ser 5 estrelas. O primeiro deles é A Rede de Alice. Esse foi um livro que veio na tag e eu só ouço falar coisas boas sobre ele. Ele é uma ficção histórica e ele tem bastante desses elementos que eu tô muito afim ultimamente, que é drama, esse elemento de, acho que é Primeira Guerra Mundial, isso aqui não é Segunda Guerra Mundial, ou é Segunda Guerra? Acho que é Segunda Guerra, não sei. E eu quero muito conhecer a escrita da Kate Quinn, porque eu sei que ela tem vários livros, e todos eles são muito aclamados. Aí tem também O Avesso da Pele. Eu fiquei de ler esse livro pro favorito dos booktubers lá de 2021, que foi o livro favorito da Beatriz Paludetto, mas não só dela, eu só ouço falar coisas boas sobre esse livro também. É um livro aí que tá na minha lista há muito tempo, que eu tô devendo a leitura dele, e eu tô guardando porque na verdade eu acho que eu vou amar esse aqui, eu acho que eu vou dar 5 estrelas, então esse aqui já é certo. Outro que eu acho que é certo também é o Red Shirts, do John Scalzi. Eu amo demais esse autor, tudo que eu li dele eu dei 5 estrelas, tudo que eu li dele eu me apaixonei completamente. Eu acho que ele sabe escrever ficção científica muito bem e misturar isso junto com humor, então ele sempre tem uma pitadinha de bom humor nas histórias dele, são sempre muito dinâmicas, muito gostosas de ler. Aí o Lágrimas de Aço eu também acho que pode ser um livro 5 estrelas, principalmente porque esse livro, ele tá sendo meio ignorado aqui no Brasil, não sei se funcionou tão bem, mas lá fora ele é, nossa, ele é muito enaltecido, vocês não têm noção. É um livro de thriller, mas ele é um livro que eu sei que tem bastante elementos de drama, de personagens que são quebrados por dentro, sabe? Eu gosto bastante disso. Aí eu separei, eu tenho 2 livros do Robert Brindes aqui, é um dos meus autores favoritos de thriller, todos os livros dele que eu li, acho que não todos, mas a grande maioria dei 5 estrelas. Então eu tenho 2 dele que eu ainda não li, que é O Nevoeiro de Shadow Sands, que é a continuação da série nova que ele tá fazendo da Kate Marshall. Kate Marshall. E esse aqui é da Erica Foster. Esse é o 7º livro, já tá meio longe na série aí, que é o Testemunha Fatal. Eu tenho esses 2 aqui pra me inteirar nas séries. Jay Kristoff também é um autor que eu gosto bastante, pelo Nevernight, na verdade foi a única coisa que eu li dele, mas eu gostei bastante da trilogia. Eu gosto como ele escreve fantasia, então eu acho que O Império do Vampiro pode ser um livro que eu gosto bastante, só que esse aqui eu coloquei assim, acho que pra dar like. Porque como que eu vou ler isso aqui em um vlog, junto com outros 4, 5 livros? Não vai ter a mínima condição. Mas é um livro que eu quero muito ler e que eu acho que pode ser 5 estrelas sim. Aí tem Tomates Verdes Fritos, de Fanny Flagg. Esse aqui é a leitura conjunta do Catarse do próximo mês. Tem adaptação pra cinema e eu comprei recentemente a continuação dele, então preciso ler. O próximo é A Voz do Coração. Esse aqui também eu acho que vai ser muito certeiro. Ele tem esse elemento, é um livro de romance, mas ele tem esse elemento que a gente tá vendo bastante popular no momento, né, sendo trabalhado por vários autores, que é romance misturado com o mercado editorial. Então aqui a gente tem uma narradora de audiobook. Eu estou doido pra ler esse livro porque tem tudo pra eu gostar. Aí eu levei um pito esses dias porque eu tô lendo pouco sci-fi dos meus seguidores que gostam bastante de sci-fi, então eu quero voltar a ler mais. Então eu separei aqui Encontro com Rama também, do Arthur C. Clarke. Eu gosto muito desse autor, e esse aqui tem essa premissa de que eles vão investigar um meteoro que na verdade não parece ser um meteoro, parece ter vida, parece ser um planeta, parece ser uma nave espacial, não sei ao certo. Quero muito ler. Blake Crouch também, apesar de eu ter uma decepção com o último livro dele, o Upgrade, eu ainda tô aqui com a trilogia do Pines, então eu sei que só o primeiro livro foi lançado aqui no Brasil, os outros 2 infelizmente não foram. Acho que não funcionou muito bem essa série, acabou não vendendo muito, né? Então eles não lançaram as continuações, mas eu tenho os 3 em inglês e eu pretendo ler. Aí saiu um livro novo da Silvia Moreno Garcia, que é A Filha do Dr. Moreau. Eu já li algo da autora, não foi meu favorito, mas eu amo questões de cultura mexicana, tipo, demais. Então essa capa me dá muita vontade de ler, ela é muito bonita, toda essa vibe mexicana, assim, eu não sei, eu olho pra ela, me bate uns 5 estrelas no coração, hein? E por último, um outro lançamento também que eu ganhei da editora Morro Branco, eu quero ler o codinome Verity, porque assim como A Rede de Alice, tem esses elementos de ficção histórica de Segunda Guerra Mundial, o que é algo que eu acho que todos os livros que eu li de Segunda Guerra Mundial dei 5 estrelas. Eu acho que não tem nenhum livro dessa temática que eu não gostei. Eu odiei, ou que eu dei 3 estrelas, ou que eu abandonei. Então,
É isto. Essa é a minha pilinha singela. Eu não sei quais. Eu vou, tipo, vou sentindo e vou pegando, tá? Daí vocês vão acompanhando aí comigo quais foram os livros escolhidos. Começando então com a primeira leitura, O Avesso da Pele. Já comecei com o pé direitíssimo, porque esse livro foi, sim, 5 estrelas. Isso aqui eu já esperava, esse aqui eu não tinha nem dúvidas. Eu, na verdade, ouvi o audiobook desse livro, que é fenomenal. Eu super recomendo se você tiver a oportunidade. Eu não lembro se eu ouvi no Storytel ou se eu comprei o audiobook no Play Livros. Mas eu sei que tem um lugar aí. Aqui a gente vai acompanhar a história do Pedro. O Pedro é um homem negro, o pai dele foi assassinado em uma abordagem policial. E a gente vai acompanhar então, na verdade, retroceder essa história e conhecer um pouco da vida do pai, todo o passado da vida dele, os relacionamentos que ele teve, questões com família, até então ele ter esse filho, o Pedro. Depois a gente vai acompanhar em certo momento um pouquinho da vida do Pedro também. E o livro, na verdade, é uma grande jornada de vida. É um livro muito impactante, é um livro sensacional que eu acho que todo mundo precisa ler. Eu amei a estrutura desse livro porque ela é bagunçada, mas ela é bagunçada de um jeito prazeroso. E é extremamente bem feito. Ele vai e vem no tempo, então a gente tá acompanhando o personagem X lá no passado, depois a gente tá acompanhando o personagem X um pouquinho mais pra frente, daí é o personagem Y no presente, aí é o personagem Y no passado também, e vai e vem, acompanha um, acompanha outro, até ele te joga algumas informações de vez em quando que você não tem tanto contexto assim, mas você segura essa informação porque você sente que ela vai ser importante. Aí lá na frente ele vai te explicar melhor o que de fato aconteceu ali, o que essa informação tem a ver, o que ela quer dizer, e conta melhor aquele negocinho que ele deixou lá atrás, que você fala, nossa, eu lembro que ele falou disso, meu Deus, era isso aqui. A história também, ela é contada de um jeito bem diferente, porque ela é contada em segunda pessoa, o que é algo que a gente não costuma ver tanto, é algo que a gente como leitor não tá acostumado, mas aqui ele fez de uma forma tão natural, gente, que foi assim, imediato. É como se o Pedro estivesse escrevendo uma carta pro pai dele, como se ele estivesse conversando com o pai, né, então ele fala assim, você fez tal coisa, você era assim, quando você se casou, nanana. E eu acho que eu não senti em nenhum momento, tipo, aquela trava de, ai meu Deus, estou lendo uma história em segunda pessoa. Não, foi tão, tipo, natural, tô lendo um livro, normalmente. Eu acho que, na verdade, essa forma de contar trouxe uma emoção maior ainda pra história, deixou a história muito mais impactante, porque tornou ela mais pessoal, como se o filho estivesse falando com o pai, sabe? E ajuda você a entender também quando ele tá falando sobre si mesmo, porque quando o Pedro vai focar na sua própria história, ele fala eu, aí ele fala em primeira pessoa, né? É bastante informação, é um livro que, assim, eu ouvi ele em estrada, né, indo pra São Paulo, ouvi aqui no carro, assim, foi a trajetória inteira ouvindo, mas eu acho que eu recomendaria você ler esse livro aos poucos, porque ele tem bastante informação, ele tem bastante coisa, e falando sobre a história em si, gente do céu, que história impactante, um retrato muito forte sobre o que é ser negro em uma sociedade racista, em uma sociedade desigual, não só os sofrimentos do cotidiano, mas falando bastante sobre o racismo estrutural da sociedade, juntando tudo isso com temáticas como, por exemplo, a ausência, abandono, fala bastante também sobre condição dos professores na escola pública, inclusive tem muitas cenas impactantes sobre esse tema. Gente, esse livro é, assim, não é à toa que ele ganhou, acho que ele ganhou o Jabuti, acho que ganhou, né? Não é à toa, super merecido, porque isso aqui é uma obra de arte, é um livro que todo mundo precisa ler, e eu não vou cansar de panfletar. O Avesso da Pele, eu devia ter lido isso aqui muito antes, eu devia ter ouvido Beatriz Paludeto, porque ele é perfeito. Então, 5 estrelas já, ó, começando esse vídeo com o pé direito. A minha escolha seguinte, então, foi O Nevoeiro de Shadow Sands, do Robert Brinza. Resolvi desempacar aí mais uma série aí. Na verdade, eu não considero, assim, na minha lista de séries, os livros do Robert Brinza, porque cada livro é um caso, né? Eles podem, tecnicamente, com muitas aspas aí, serem livros independentes. Então eu não coloco mais essa pressão de como uma série pra terminar, mas eu quis ler alguma coisa dele que fazia tempo que eu não lia também, e eu gosto muito do estilo de escrita do Robert Brinza. Eu curti muito a introdução a essa nova série da Kate Marshall, que foi com o Canibal de Nine Elms, que foi um livro fenomenal, inclusive ele foi uma das leituras conjuntas do pessoal lá do Catarse, e O Nevoeiro de Shadow Sands não foi diferente, ele traz um caso também super envolvente. Aqui no começo da história a gente vê a Kate Marshall, ela tá nadando com o filho dela em tipo uma represa assim, e ela encontra o corpo de uma pessoa, e abre todo um caso sobre outros corpos já encontrados dentro dessa represa de Shadow Sands, que chama, né? E a Kate Marshall, ela não é essa investigadora que a gente tem comum nos livros de thriller, tipo, que trabalha pra polícia. Ela, na verdade, você entende quando você lê o primeiro livro que ela não tá mais na polícia, porque algumas coisas aconteceram, que eu não vou compartilhar, porque seria spoiler da história, mas ela acaba trabalhando, assim, como detetive particular, trabalhando meio por fora. A polícia, na verdade, acaba, durante o primeiro livro,
nesse aqui também, às vezes até atrapalhando, porque eles estão no caminho ali de algumas coisas que ela tá investigando por conta. E assim, eu gostei muito, muito desse livro também, assim como o primeiro. O Robert Burns, ele tem uma característica muito marcante, que os livros dele parecem um podcast de true crime, assim. São livros muito rápidos de ler, são livros muito com uma dinâmica, um ritmo muito bom. Eu já conversei com o Robert Burns, eu já entrevistei ele no passado, e ele conta pra gente que ele tem pessoas dentro da polícia que sempre estão em parceria com ele ali pra alguns detalhes da história, pra ver se aquilo se encaixa realmente no que seria feito na vida real. Então ele tem bastante detalhe, assim, eu falo podcast de true crime porque ele pincela bastante nessa coisa de autópsia e legista e detalhes técnicos, assim, de uma investigação policial, sabe? E ele é focado bastante também em interrogar pessoas, e eu acho muito engraçado, gente. Um detalhe, um paralelo aqui muito X, mas se você for ler um livro do Robert Burns, você pode perceber que cada capítulo sempre vai ter alguém oferecendo uma xícara de chá. Toda vez que ele vai interrogar alguém, ele chega na casa, é um padrão assim dele, é uma formulinha do Robert Burns, ele chega na casa da pessoa, a pessoa, você aceita uma xícara de chá? A história se passa na Europa no geral, então tem muita essa cultura do chá, né, tal. Então eu acho isso muito engraçado, pode perceber, se for ler, toda hora tem alguém oferecendo um chá. Esse livro em específico, ele começou bem direto, as primeiras 40 páginas, gente do céu, eu fiquei assim atordoado, porque já tava acontecendo 1 milhão de coisas, já tinha suspeito, já tava interrogando, já tava gente morrendo, gente afundando, gritaria, cachorro correndo, criança batendo cabeça no chão. E uma coisa que ele faz bastante também é dar essa construção para as investigadoras principais das séries dele. Então aqui a gente tem a Kate Marshall, no outro que é o Testemunha Fatal, que eu mostrei pra vocês, a gente tem a Erica Foster, e elas são personagens bem distintas, e a Kate Marshall, ela já é uma personagem mais traumatizada, eu diria, por coisas do passado também que a gente conhece no primeiro livro, e ele sempre desenvolve muito bem elas, tanto que assim, eu falo que cada livro é um caso, que você pode tecnicamente ler independente, mas eu não recomendo, porque primeiro, esse aqui tem spoilers de Canibal de Nine Almas, tá? Tem muitos spoilers, ele entrega o final do caso aqui, e também é legal você ir vendo a construção dessas personagens, sabe? E aqui a gente vê uma continuação de algumas preocupações e algumas questões familiares e algumas questões pessoais que a Kate Marshall passou no primeiro livro, então eu não recomendo você pular e já ler esse aqui. Ela tá tendo alguns receios em relação ao filho, se você já leu o primeiro livro você sabe por quê, tem alguma coisa a ver com o pai dele. Ele é sempre muito dinâmico também, eu tô percebendo que não todos os livros, mas em grande parte ele também aborda o lado do assassino, então ele mostra cenas acontecendo lá do outro lado. Aqui em específico a gente tem uma pessoa que é raptada, então tem algumas cenas de cativeiro, assim, sabe, de ela tá presa no subsolo e tentando escapar e tentando achar alguma forma, alguma coisa, ela tá completamente no escuro, tentando achar alguma ferramenta, alguma coisa que ajude ela a escapar ou pelo menos matar o captor dela quando ele aparecer. É uma coisa que sempre me dá muita agonia. Eu tenho aflição com livros de confinamento, mas esse aqui foi super de boa. E foi um livro que me conquistou assim aos poucos. Cada página que eu li, ele se tornava um pouquinho mais viciante, um pouquinho mais envolvente. Então chega a certo ponto, quando a gente já interrogou várias pessoas, quando a gente tem 1001 opções alternativas ali do que pode ser na história, que você não consegue parar de ler, porque você quer saber como vai concluir esse caso. Eu acho que o Robert Burns, ele faz muito de um jeito que você se sente parte da investigação, sabe? Eu gostei muito da conclusão do caso, desse aqui. Eu acho que o final foi um pouquinho apressado. E também a Kate Marshall dá uma de Poirot, assim, no final, sabe? Porque você resolve o principal da história e a resolução é super legal. Mas aí ficam algumas coisas sem responder. Aí ela vem e, tipo assim, no último capítulo, no epílogo, ela faz um resuminho dando resposta das coisas, igual o Poirot faz no livro da Agatha Christie, sabe? Eu acho que essas coisas poderiam ter sido um pouquinho mais abertas ali, explicadas de uma forma um pouquinho mais envolvido, mais longo do que foi somente um capítulo assim, sabe? Mas eu gostei demais, eu estou apaixonado por essa nova série da Kate Marshall, assim como eu sou apaixonado pela Erica Foster. Pra mim, Robert Burns não tem erro. Esse aqui não foi 5 estrelas, mas eu dei tipo 4,5 pra ele, eu gostei muito, 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 eu super recomendo os livros dele. Vamos falar sobre o maravilhoso A Voz do Coração. Eu já estava com um pressentimento muito bom em relação a esse livro, desde que eu já ouvi falar sobre o que ele era, mas também opiniões de pessoas com gostos parecidos com o meu, e eu já estava com muita expectativa, e eu estava certo, porque esse livro foi muito, muito bom. Ele vai falar sobre a Sony, e ela é uma narradora de audiobooks muito famosa. Ela já faz isso há um bom tempo, ela já narrou diversos livros, ela é bem focada no romance, e ela cai naquela questão de, tipo assim, narrou tanto romance na vida, só que a vida pessoal dela mesma não dá muito certo, então ela tá meio que desacreditada do gênero, e ela tá cansada, na verdade, de fazer isso, ela tá cansada de ser conhecida só como uma narradora de romance.
Até que ela tá nesse impasse na vida e ela é convidada pra narrar o audiobook de uma autora muito famosa que ela ama demais, que faleceu. Esse é o último livro, então, que ela publicou até a morte, e ela deixa um último convite pra que a Suane narre esse audiobook junto com outro ator, que também é o outro cara famosão lá. Ela vai gravando esse audiobook junto com esse cara, eles vão trocando e-mails, eles não gravam pessoalmente juntos ali no mesmo estúdio, né? Cada um tá em um estado diferente, então eles vão gravando e mandando um pro outro, e daí a gente vai ver coisas desenrolarem. Essa interação dos dois é muito legal. Mas assim, galera, o que esperar? Você já sabe que o livro vai ser uma obra de arte quando no primeiro capítulo a gente tem uma cena da protagonista desconectando sem querer o fone de ouvido do celular dela e ela tá ouvindo um audiobook hot dentro de um avião. E vazando o som pro avião inteiro, de pegou no mamilo dele, não sei o que, lambeu aqui, botou a boca ali. Aproveitando, fazendo um gancho aqui, que a Julia Whelan, que é a autora desse livro, ela é justamente uma narradora de audiobook muito famosa. Ela já fez, se eu não me engano, Evelyn Hugo, e fez mais alguns outros livros, eu não vou lembrar de cabeça agora quais. Inclusive o audiobook desse livro e a narração dela é muito bom também. Então ela, com experiência no meio, ela trouxe isso pra história e ela coloca detalhinhos, assim, pequenas coisinhas onde a gente vai vendo mais de como é ser uma narradora de audiobook como profissão, que é muito, muito bacana. Tem uma parte que eu gostei muito que ela descreve assim, tipo, que não é somente ela chegar no estúdio e gravar o livro e ler o livro que tá ali na frente dela, mas ela tem que estudar, ela tem que ver qual é o tom da história, qual é o tom que tem que ser proferido ali das palavras, aonde vão ser as pausas estratégicas do texto ali pra ela parar e fazer algum tipo de emoção. Então é muito mais trabalhoso do que simplesmente a gente acha que é só chegar e ler um livro, sabe? Mas eu vou falar também que esse, por mais que seja a temática do livro, não é o elemento mais presente. Então, tipo assim, se você quer um livro que seja extremamente sobre os bastidores da gravação de um audiobook, não é isso, porque ele é um livro que vai focar muito mais na vida pessoal da protagonista e no desenvolvimento do romance, mas ele tem esses elementos presentes que são muito, muito divertidos. E, gente, esse livro é muito bem escrito, é muito dinâmico, é muito engraçado, teve momentos que eu ri muito alto, os personagens são complexos, os personagens são muito reais, eles vão lidar, ambos você vê ali mais pro final, quando você entende o escopo geral do que cada um tá passando, tem muito a ver com aceitação, com autoaceitação, de se sentirem empacados na vida, ou até mesmo presos no passado. Nossa, mas sério, eu amei muito essa protagonista, ela é completamente tridimensional, em 20 minutos de história eu já tava totalmente me importando com ela, e daí a gente tem uma questão específica da vida pessoal dela, que a avó dela, acho que é a avó, ela tá com Alzheimer, e essa é uma grande questão também bem presente no livro. A gente vai lidar de perto ali, ela tendo que passar por essas coisas junto com a avó, ela vê a avó desaparecendo aos poucos, perdendo a memória, eventualmente mais ali do meio pro fim da história, toda essa questão de não lembrar mais dela. Então é muito triste, é muito bem feito. Se você tem questões com isso também, eu recomendo um pouco de cuidado, porque ela pinta de um jeito que é bem forte mesmo, assim, sabe? Fala também sobre o pai dela, que não é muito presente, que é aquela pessoa super ocupada, entre muitas aspas, então ele nunca tá presente pra cuidar da própria mãe também. O desenvolvimento da avó com a neta é incrível. Eu realmente não esperava que ela conseguisse encaixar tanta profundidade nesse assunto, nesse tema. É tudo muito bem balanceado. Gente, mas é assim, em relação ao romance, eles são uns amores, eu shippo demais os dois, eu amei esse casal. A troca de e-mails e a troca de mensagens e a conversa entre eles também é muito divertido. Eles estão, tipo, narrando audiobook juntos, né? Eles ficam trocando mensagens assim, ai, como que você vai pronunciar clitóris? É clítoris ou clitóris? É pães ou pões? Desculpa. Oi? Se fala pães ou pões? Desculpa. Pães. Pães. É. Pães. É francês, normal? Não, é português, em português. Pães? Não, português não. Sério, é a coisa mais fofa do mundo. E sabe o que eu gostei também? Que ele brinca com os clichês do romance. Quando chega no final, tem um momento que ela fala assim, você percebe que a gente viveu todos os tropes até agora? Aí ela vai listando, né? Tipo, enemies to lovers, friends to lovers, não sei o que, Grumpy Sunshine. Ele fala, a gente passou por todos. Esse livro é um grande ode a quem gosta de romance, sabe? Isso que é muito bacana. Eu gostei demais desse livro. Se você gosta de livro de romance, fica aí essa mega recomendação, porque esse aqui já tá no meu topo de livros favoritos de romance. Terminei a leitura de A Filha do Dr. Moreau. Esse aqui não foi completamente 5 estrelas, mas foi uma leitura muito interessante. Eu já tinha lido outro livro da Silvia Moreno Garcia, O Gótico Mexicano. O Gótico Mexicano eu não curti tanto assim, esse aqui eu gostei muito mais do que ele. Mas esse aqui é basicamente um reconto da história do Dr. Moreau, que já é um clássico, né, sobre esse doutor que ele faz experimentos em laboratório e ele cria seres híbridos. Então aqui na história a gente tem, ela é filha dele,
dele, no caso, né? A gente pode ver. E ele criou vários tipos de seres que a gente vai vendo ao longo da história. No comecinho a gente é apresentado a 2 tipos de seres. Primeiro é tipo um porco, assim, que ele tem, na verdade, os membros são diferentes. Ele tem uma mão igual o ser humano e tal. E ele tá dentro do laboratório, dentro de um tanque, assim. E ao mesmo tempo a gente tem também 2 outros seres híbridos que são como seres humanos, mas eles têm, pela descrição que ele dá, eles têm uma cara tipo felina, esse negócio meio com pelos, pelo na orelha e tal. E eles são amigos da nossa protagonista, eles são tipo irmãos, assim, sabe? Eles ficam juntos, tudo mais, eles vivem o dia a dia. E esses seres híbridos, eles também têm uma vida muito curta, eles precisam de um cuidado maior, eles precisam de tempos em tempos tomar injeção com alguns suplementos, algumas coisas específicas ali, enfim, inventadas por esse doutor, pra não morrer. E a nossa protagonista também tem uma questão com a saúde que ela precisa também ficar recebendo essas injeções, tudo mais. E eles moram nessa casa afastada, que na verdade eles dizem que é um sanatório. Eles dizem para as pessoas do mundo afora aí que é um sanatório, mas na verdade é um grande laboratório escondido ali, afastado da sociedade, para que o Dr. Moreau consiga conduzir esses experimentos dele. E também tem toda essa vibe mexicana, né? Da cultura mexicana, se eu não me engano, se passa ali na cidade de Yaxactum, não sei pronunciar esse nome. Eu achei esse livro, primeiro de tudo, que a Silvia Moreno Garcia, ela tem um dom muito grande pra descrever e pra criar atmosfera, então ela consegue fazer o clima, a vibe, sabe? Então ele tem uma vibe muito aconchegante por algum motivo, porque ele é um livro meio bizarrinho, ele não chega a ser terror, tá? Não se encaixa nesse gênero de terror, mas ele é sim bizarro em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele tem essa vibe aconchegante, essa coisa da casa, né? Até essa imagem que a gente vê na capa, enquanto eu tava lendo, eu só conseguia pensar na casa de Encanto. Com esses arcos, assim, uma casa toda em volta de vegetação. Aí você entra na casa, mas no meio dela tem tipo um pátio. Tudo dentro de descrições, assim, que ela faz, que parece tudo meio acinzentado. Parece que tá aquele clima de ventania, aquele clima meio fechado entre seco e chuva, sabe? Aquele clima cinza feio, sabe? Então ela cria essa atmosfera que é tecnicamente, assim, tenebrosa pra passar essa história bizarra. Então, como eu disse, ela faz a atmosfera de um jeito muito bacana. Os personagens também, eles passam essa vibe meio antiguinha, meio clássica. Acho que esse livro, ele parece um clássico contemporâneo. Esse elemento de cientista maluco, sabe? É algo que eu amo demais e ela fez isso muito bem. Ela traz bastante essa estética, de fato, gótica nos livros dela, né? Não só no gótico mexicano, mas nesse aqui também. Aí a gente começa acompanhando a protagonista, se não me engano, ela tem 14 anos. Aí ele pula pra parte 2 do livro, onde já se passaram 6 anos. Até levei um susto, porque eu não esperava por isso. Porque, na verdade, eu tava lendo ela com 14 anos e eu falando, ué, mas essa mulher da cava aqui não combina muito bem com uma criança de 14 anos. Aí eu entendi que depois a gente vai ter esse salto, ela já vai estar com 20 anos. E eu já tava achando interessante, mas quando a gente vai acompanhar essa vida mais adulta dela, foi quando eu me prendi mais no livro. Então ele levou mais ou menos, acho que foram uns 25%, deve ser umas 80 páginas. A Carlota, que é essa nossa protagonista, ela é uma personagem muito sólida, muito bem construída, que começa meio inocente, aí ela vai se tornando mais forte, mais determinada, ela vai se tornando essa pessoa que, às vezes, não diria que ela é bocuda, mas eu diria que ela é, tipo, firme na decisão dela, sabe? O que ela quer, ela faz. E à medida que ela vai descobrindo os segredos do pai também, a gente vai vendo todo esse desenvolvimento, a construção dela. A história, na verdade, ela é super direta, até um pouco difícil de falar. A escrita da Silvia Moreno Garcia é muito gostosa de ler. A gente tem também uma alternância junto com um outro personagem, que é o Montgomery, que ele é um cara que ele vai trabalhar nessa mansão, tipo como um faz tudo, assim, um mordomo. Ele é um assistente, assim, ele ajuda todo mundo ali o que precisar na casa. E ele também tem os problemas dele, ele tem um passado em relação à irmã, à ex-esposa, tem problema com bebida, tem problema com jogo, né, aposta. Ele trabalha na casa, ele perde todo o dinheiro que ele ganhou cuidando da casa ali com o jogo. E eu confesso que eu gostei mais do ponto de vista da Carlota, na verdade, do que o dele, mas o dele também é super interessante. Só que acontece um negócio que eu acho que é a minha única crítica, mas também não é, tipo, com muita frequência. Mas a gente tem uma cena do ponto de vista da Carlota, aí depois a gente tem essa mesma cena do ponto de vista do Montgomery. Aí beleza. Só que, quando ela faz essa repetição de cenas, não necessariamente acrescenta muita coisa. Então parece que você leu a cena de novo, mas não trouxe nada a mais do que a gente já tinha visto. Nada que justificasse a necessidade de contar de novo aquela cena, sabe? Só por um pensamento ou outro, tipo, o que a Carlota tava pensando quando aquilo aconteceu, ou o que o Montgomery tava pensando quando alguém falou uma coisa
coisa muito específica. E quando a gente vai pra essa fase mais adulta, a gente também começa a perceber um pouquinho mais de implicação política das coisas que estão acontecendo ali. E, enfim, o que eu mais gostei nesse livro realmente foram as questões dos híbridos. Eu amo esse, como eu disse, essa temática de Dr. Maluco, de Frankenstein, de criar monstros, de criar seres. Eu achei que o ritmo foi muito melhor do que Gótico Mexicano. Eu lembro que Gótico Mexicano chegou um momento que ele se arrasta demais. Aqui ele tem momentos mais lentinhos, mas no geral eu acho que o ritmo fluiu muito melhor. Apesar de ser um livro sem grandes eventos, assim, tá? Ele é um livro mais sobre atmosfera. Se você gosta dessa coisa de sentir a vibe do livro e não necessariamente ter muitas coisas acontecendo, altos plot twists, reviravoltas e ação, ele não é um livro que vai entregar isso. Ele é um livro mais calminho, mais, né, pela vibe. E é isso, eu quero muito ler outras coisas da autora. Eu espero que a editora traga novos livros dela. Eu sei que tem vários outros aí que eu já li a sinopse, já tenho muito interesse também. Acabou que esse livro não foi totalmente 5 estrelas, mas eu acho que eu daria um 4. Pra gente encerrar este vídeo, a minha última leitura foi novamente o livro do Robert Brinza, já que funciona tão bem. Por que não ler também o Testemunha Fatal? Esse aqui, se eu não me engano, é o 7º livro na série da Erica Foster. E nesse aqui em específico, ai, gente, vai ser muito difícil falar sobre, porque quando eu leio muitos livros do Robert Brinza, assim, eu não tenho muito mais o que acrescentar, porque todos eles são bons e todos eles seguem o padrão do autor. Mas aqui em específico, o mistério começa quando a Erica Foster tá andando perto da casa dela e ela ouve um grito. Ela vai nessa casa onde ela ouve o grito, daí sai uma pessoa que é a irmã de uma menina que foi assassinada. Ela tá toda se tremendo lá. O grito, na verdade, foi dela, que viu a irmã morta e se assustou, e daí vai começar uma investigação a partir daí. Antes disso, tipo, no prólogozinho, a gente tem a cena do que de fato aconteceu, que é um cara matando essa mulher, mas a gente não sabe quem que é esse cara, a gente não sabe nada, na verdade. A gente só tem um vislumbre de como foi o assassinato de fato. E daí, a partir disso, vai ter toda a investigação. Ele é um caso diferente, então não passa a sensação de ser mais do mesmo, não passa a sensação de que você já leu esse livro. Não tão direto quanto ele aparenta, por incrível que pareça, mas do mesmo jeito, super envolvente, igual qualquer outro livro do autor, todo no mesmo esquema do que eu falei pra vocês de Shadow Sands, de você começa a história, daí você vai lendo, aí você vai ficando mais intrigado, aí você vai interrogando pessoas e vai conhecendo mais os fatores ali, e tudo isso vai escalando, e você, quando vê, tá super viciado na leitura. Esse é o padrão do autor em todos os livros dele. Você já começa jogado, no caso, assim, na página 20 também, já tá, tipo, fita de polícia na frente da casa, e ambulância, legista. Nessa altura do campeonato, a gente já passou tempo suficiente com a Erica Foster, que é a policial aqui desse caso, pra você primeiro já ser apegado a ela. Inclusive, muitos detalhes dessa personagem faz bom tempo que eu não leio os livros do Robert Brinza, tanto ela quanto a Kate Marshall. Quando eu peguei pra ler esses livros, eu lembrava muito do que tinha acontecido com elas, eu lembrava de detalhes da vida pessoal, e isso é coisa que, assim, fechei o livro e eu apago da minha memória, sabe? Então aqui, inclusive, dá aquele sensação de, tipo, finalmente a Erica Foster, depois de passar tanta coisa nessa vida, depois de se lascar tanto, finalmente tá tendo um pouquinho de sossego na vida dela, tá conquistando algumas coisas. Então você, depois de ver tanta bagagem, de tanta coisa, ela perder tantas pessoas que ela amava, agora você vê algumas coisinhas começando a dar certo, dá aquele orgulhinho, sabe? Isso é muito bacana. Inclusive também essa é outra série que eu não recomendo vocês lerem fora de ordem. Leia os livros da Erica Foster do 1º ao 7º na ordemzinha certinha, porque você vai ver o crescimento da nossa investigadora, você vai ver todas essas coisas da vida pessoal que ela vai passar. Esse livro também, ele é bem direto, ele não é necessariamente seco, mas ele também é até fino, então ele é bem focado. O autor não tem tendência de ficar hablando por milênios. E esse aqui tem elementos de podcast também, o que é muito bacana. Não necessariamente a gente tem essa, tipo, capítulos alternados com um podcast e tal. Na verdade, tem elementos na investigação, no caso ali. Vai ter um negocinho relacionado a isso. Então é isto. Show, adorei. E Robert Brinza, reizinho do thriller pra mim. A gente encerra então este vlog com essa última leitura. Vou acabar por aqui, porque eu já tô com ideias para outros vídeos, então eu já quero começar a gravar um novo vlog. Acho que tá bom. 5 livros nesse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra mim qual livro da estante de vocês têm essa previsão de que vai ser um livro 5 estrelas com certeza. Compartilha aqui comigo que eu vou adorar saber. Quem sabe eu não leio as previsões de vocês pra ver se funciona pra mim como 5 estrelas também. Se você quer apoiar meu trabalho, você pode comprar todos os livros que eu falei nesse vídeo ou qualquer outra coisa na Amazon
usando os meus links. Sempre fica aqui na descrição. Eu também tenho uma página exclusiva na Amazon, tipo uma lojinha minha, com todos os livros que eu recomendo, todas as minhas indicações. Se você quiser algum dia indicação de algum livro bom, vai lá na minha página, o link sempre fica aqui na descrição. Você comprando diretamente por ela, eu também ganho uma pequena comissão. Ou você pode apoiar meu trabalho se tornando um membro. Linkzinho também fica aqui embaixo, através do Catarse. Você assina o meu apoio mensalmente, você recebe um monte de recompensa, você recebe conteúdo adiantado do canal, sempre as coisas vão chegar primeiro pro pessoal de lá, às vezes coisas que nem acaba vindo pro canal, alguns outros projetos, leituras conjuntas e várias outras atividades, tá bom? É uma forma de você me ajudar com que eu continue trabalhando com isso aqui, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!